Olá, amigos! Nosso curso de raciocínio lógico hoje vai trazer um assunto bastante empregado em concursos públicos e também muitas disciplinas, de universidades. Bem, o raciocínio lógico, quanto ao aspecto de negação de uma proposição composta, mais especificamente a negação da conjunção é. Bem, a negação de uma proposição é. Nós sabemos que esse símbolo aqui significa o símbolo é ou i. Perfeito? Bem, a proposição composta, por exemplo, tipo P e Q, ó, P e Q. A negação dela, certo? Negação, ela seria vamos aqui, P e Q. Então, se a gente tem desse tipo aqui, P e Q, vamos colocar aqui parênteses. Esses parênteses que a gente colocou aqui, e a negação ficaria assim. Ó. A gente vai negar o que está em parênteses. Ó. Que esse símbolo aqui é o símbolo de não, né? Às vezes ele aparece como sendo assim, esse símbolo de não. Bem, a negação disso é não ter ou, que esse é o símbolo de ou, não ter. Então, a negação de uma proposição composta P e Q significa que você muda o conectivo, ficaria ou, e coloca o não em cada uma das proposições, não P e não Q. Mas como é que a gente sabe que isso está correto? A gente vai saber se as expressões forem equivalentes. Então, a gente vai montar aqui o quê? Uma tabela verdade. A tabela verdade, muitas vezes, ela fica meio difícil de montar em uma prova devido ao tempo, que a gente tem. Mas se você tiver essa habilidade de montar essa tabela verdade, você pode, com certeza, acertar uma questão e ter precisão em todas as respostas que você vai dar. Então, vamos aqui montá-la. Perfeito. Fazendo aqui as linhas. Perfeito. Aí aqui nós teremos aqui esses dois primeiros. Como é que a gente monta? Se a gente tem duas proposições, a gente sabe que o número de linhas vai ser 2 elevado a n. Perfeito? Ora, 2 elevado a n, 2 elevado a n. Quanto é que vale o n? N não vale 2, então 2 elevado a 2 vai ser igual a 4. Nós teremos 4 linhas. Aí a gente divide 4 por 2, daria 2 falsas e 2 verdadeiras. Então aqui, ó, 2 verdadeiras e 2 falsas. P. E a proposição Q, como 4 por 2 dá 2, divide por 2 de novo. Por 2 daria 1. Então ficaria uma verdadeira e uma falsa. Uma coisa aqui, uma verdadeira e uma falsa. É um método bastante prático de se fazer, né? E aqui seria P e Q. Perfeito? P e Q. Então vamos aqui, ó. Verdadeiro com verdadeiro com conectivo I dá o quê? Dá verdadeiro. Verdadeiro e falso com conectivo I dá falso, porque o I, os dois têm que ser iguais para dar verdadeiro. E falso verdadeiro, evidentemente, daria falso. E falso com falso dá falso. E aqui nós faremos o seguinte. Vamos fazer não P e Q a partir disso aqui. Olha, o que foi que eu fiz? Eu já encontrei nessa daqui o P e Q. Para eu negar é só mudar o valor. Se aqui é verdadeiro, a partir dessa vai ficar falso. Se aqui é falso, aqui vai ficar verdadeiro. Se aqui é falso, aqui fica verdadeiro. Se aqui é falso, aqui fica verdadeiro. Né? E agora a gente vai fazer essa mesma questão, mas sob outra fórmula para tentar provar. Né? Então a gente vai aqui, vamos colocar aqui a barra dupla só para separar. Então vamos fazer assim, ó. Não P. Eu disse que isso aqui é igual a não P ou não P. O que é o não P? É o contrário de P. Se aqui é verdadeiro, aqui fica falso. Se aqui é verdadeiro, aqui fica falso.
Se aqui é falso, aqui fica verdadeiro. Se aqui é falso, aqui fica verdadeiro. Então eu vou aqui, eu faço isso aqui, perfeito? E vou fazer agora o quê? O não que. O não que. Olha, o que não é esse? Se é verdadeiro, o não vai ser falso. Se aqui é falso, aqui vai ser verdadeiro. Então é o contrário. Se aqui é verdadeiro, aqui fica falso, que é o não que. Se aqui é falso, aqui fica verdadeiro. E colocamos aqui outra barra. Certo? Agora nós vamos fazer exatamente isso aqui, ó. Porque vocês notaram, eu neguei P e Q assim, ó. P e Q eu encontrei. Neguei só com o símbolo de não na frente de P e Q. Deu isso. E disse que isso aqui seria igual a não P ou não Q. E agora eu vou provar. Numa prova muito importante, você já tem isso fixado e sabe como fazê-lo. Então vai ser não P ou não Q. É só pegar o quê? Qual é o não P? É esse? O não Q é esse? Então vamos lá. Falso com falso. Com ou vai dar falso. Falso com verdadeiro com ou dá verdadeiro. Por quê? Porque o ou é verdadeiro, ou os dois são verdadeiros. Se um dos dois são verdadeiros, já é verdadeiro. Né? Então, por exemplo, verdadeiro com falso também dá verdadeiro. E se os dois são verdadeiros, obviamente é verdadeiro. Se vocês observarem, olha aqui, pessoal, que é muito interessante. Ó. Esse daqui, certo? É exatamente igual a esse daqui. Por que você diz isso, professor? Pelo seguinte, olha, são equivalentes. Ó. Aqui não é falso, falso, verdadeiro, 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 verdadeiro. Ou seja, se eu tiver P e Q e souber quanto é que daria isso aqui, se eu botar um não na frente, ficaria esse daqui. É a mesma coisa que fazer não P ou não Q, que deu exatamente isso aqui. Então, esses dois aqui são equivalentes. Portanto, exatamente o que eu disse. E é muito importante você ter essa noção, porque essa noção de equivalência aqui, exatamente no trabalho que a gente faz, significa que elas são iguais. Como as proposições P e Q e não P ou não Q têm os mesmos valores lógicos, nós podemos dizer que esses valores lógicos em cada linha da tabela verdade, a gente conclui que elas são exatamente equivalentes. Grato pela atenção, continue a gostar da nossa aula e a se inscrever em nosso canal.